os irmãos a se colocarem de pé e reverência a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia na carta de Paulo, na primeira carta de Paulo a Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 5, nós iremos ler apenas um versículo, versículo 8. 1 Timóteo fica no Novo Testamento, capítulo 5, versículo 8. Quem encontrou, dá um amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da sua própria família, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. Fecha teus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai querido, nessa hora nós nos colocamos na Tua presença mais uma vez, pedindo, Senhor, que o Senhor venha abençoar a Tua palavra, Senhor, a transmissão da Tua palavra, que no culto dessa noite o Teu Espírito tenha liberdade para falar aos nossos corações, que possamos sair daqui, Deus, com o ensino da Tua palavra na nossa mente e no nosso coração. Fala conosco, tem liberdade nesta noite, pois nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, meu amado. Você já sabe o que deve dizer para o irmão que está do seu lado? Não. Alguém sabe o que deve dizer para o irmão que está do seu lado? Não converse comigo. Ninguém lembra o que é que vai dizer para o irmão que está do lado? Não converse. Olhe para ele e diga assim: não converse comigo. Amém? Mas ainda estou ouvindo alguma conversa. Eu estou ouvindo algum barulho ainda. Fala com mais força assim, olha para ele e diz assim: não converse comigo. Amém, glória a Deus. Meus amados, existem 3 assuntos que nunca podem deixar de estar sendo pregado dentro da igreja. Existem 3 assuntos que nunca podem deixar de estar sendo falado pelos cristãos. O primeiro assunto que nunca pode deixar de ser falado, que sempre tem que estar sendo falado, é sobre a morte e a ressurreição de Jesus. O segundo assunto que nunca pode deixar de ser falado na igreja e no meio dos irmãos é sobre o arrebatamento da igreja. E o terceiro assunto que não pode deixar de ser falado dentro da igreja e no meio das conversas entre os irmãos é sobre família. Por quê? Eu preciso falar sobre a morte e ressurreição de Jesus. Porque o homem, ele só é salvo porque Jesus foi naquela cruz entregar a sua vida. E ao terceiro dia ele ressuscitou para que eu e você pudéssemos ser livres da condenação eterna. Por isso que tem que sempre estar sendo falado sobre a morte e ressurreição de Jesus. Por que precisa sempre estar se falando sobre o arrebatamento? Porque a qualquer momento, num piscar de olhos, a igreja pode ser arrebatada. E precisa ser falado porque eu e você precisamos estar preparados para esse dia. E por que precisa se falar sobre família? Por que precisa pregar sobre família nos cultos? Por que eu preciso conversar sobre família? Porque família é uma instituição criada por Deus. Eu preciso falar sobre família, e nessa noite nós iremos falar sobre família. O tema da pregação dessa noite é: não desista da sua família. Olha para o irmão que está do teu lado e diga para ele assim: olha, não desista da sua família. E por que eu preciso falar sobre família? Satanás, o diabo, que é o inimigo das nossas almas, da minha e da tua,
A palavra de Deus diz que ele veio para matar, para roubar e para destruir. E um dos intuitos de Satanás é destruir a minha e a sua família. Por quê? Porque ele sabe que a sociedade ela é boa quando se gera bons cidadãos. E bons cidadãos só é gerado dentro de uma boa família. Você vai num presídio e você conversa com alguns presos, você vai ver que a grande maioria partiu para o caminho da bandidagem, da perdição, porque foram criados em um lar desajustado, porque foram criados em um lugar onde não havia harmonia, onde não havia paz, e cresceram em um ambiente tão difícil que partiram para a criminalidade. Satanás ele quer destruir as famílias, porque ele sabe que quando uma família ela é equilibrada, uma família ela é ajustada, ela vai criar os melhores profissionais, os melhores cristãos. E a preocupação sobre família é tão grande que o apóstolo Paulo, um dos maiores nomes da Bíblia, o Novo Testamento tem 27 livros, 13 foram escritos pelo apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, quando escreve nas suas cartas, ele sempre toca, ele sempre fala sobre família. Paulo, quando ele escreve para algumas igrejas, ele falou acerca do casamento. Quando ele escreveu para outra igreja, como Éfeso e a igreja de Colossos, ele falou sobre o relacionamento entre pai e filho. Ele falou em relacionamento entre esposo e esposa. E o texto que nós lemos, foi a carta que o apóstolo Paulo escreveu para o pastor Timóteo. E quando Paulo ele escreve para o pastor Timóteo, Paulo ele vem falar sobre família. Ele chega para o pastor Timóteo e diz assim: ô Timóteo, o que está acontecendo com essa igreja, Timóteo? O que está acontecendo no meio dos crentes? Porque muitos dos crentes estão abandonando sua família. O que está acontecendo nessa igreja, Timóteo? Que evangelho é esse que está sendo pregado nessa igreja, Timóteo? Que eu estou ouvindo tantas reclamações, tantos filhos e netos que estão abandonando a avó, a mãe, as viúvas. O que está acontecendo com essa igreja? Que evangelho é esse que está sendo pregado aí, Timóteo? Paulo escreve isso para Timóteo, foi o texto que nós lemos. Olha o que o texto diz. Versículo 8, ele diz assim: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da sua própria família, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Muitas pessoas naquela época estavam se convertendo. Muitas pessoas naquela época ouviam falar que Jesus era o Salvador. E muita gente disse: eita, eu aceito Jesus, eu quero andar no meio dos irmãos, eu quero servir a esse Salvador que venceu a morte na cruz. Só que o que estava acontecendo? Os irmãos estavam se convertendo e estavam vivendo somente dentro da igreja. E muitos filhos estavam abandonando os pais. Muitos netos estavam abandonando seus avós. Muitos maridos estavam abandonando as suas esposas. E a reclamação chega no ouvido do apóstolo. E o apóstolo escreve: ô Timóteo, que é isso, Timóteo? Prega para esses crentes, Timóteo, que família é uma instituição de Deus. Prega para esses crentes, Timóteo,
que antes de ser uma bênção dentro da igreja, antes de ser um homem de Deus dentro da igreja, antes de ser uma mulher de Deus dentro da igreja, esse povo, ele tem que ser uma bênção dentro da sua casa. Porque ser bênção dentro da igreja é muito fácil. Vim aqui na quarta, na sexta, no domingo, alguns sábados, e ser uma bênção, meu irmão, qualquer artista da Globo é. Qualquer artista é. Agora você tem que ser bênção dentro da sua casa, onde você mora com as pessoas, onde você passa a maior parte do teu tempo. É a tua família que vai dizer se tu é uma bênção ou não. Você pode olhar para mim e dizer: o irmão Carlos é uma bênção. Você só convive comigo em alguns momentos. Quer saber se eu sou uma bênção? Vá lá falar com a minha mãe. Pergunta para ela, eu desafio você. Vai lá perguntar a ela quem é o filho dela, para você ver se ela não vai dizer: o meu filho é uma bênção. Vai perguntar para minha irmã. Pergunta quem é o teu irmão, para você ver se ela não vai dizer: o meu irmão é uma bênção. Vá lá na Jatiuca e sente para conversar com a minha avó. Agora vá para passar a tarde, porque dos 27 netos que ela tem, eu sou o que ela mais elogia. Eu não estou falando isso para me gabar não, irmãos. Eu estou dando testemunho da minha vida. Porque eu ouvi uma palavra certa vez, eu lendo a Bíblia, quando Deus chegou para Abraão e disse, deu só uma recomendação para Abraão. E disse assim: Abraão, seja tu uma bênção. Seja tu uma bênção. Foi a única recomendação que Deus deu para Abraão. E quando eu ouvi isso, eu disse: eu tenho que ser uma bênção. Mas não basta ser uma bênção só dentro da igreja, não. Eu tenho que ser uma bênção com aquelas pessoas com quem eu convivo. Eu tenho que ser uma bênção dentro da minha casa. E o apóstolo chega para Timóteo e diz o seguinte: olha que palavra dura, olha que palavra difícil. Paulo chegou para Timóteo e disse assim: olha, Timóteo, se alguém está dentro da igreja, seja quem for, seja ovelha, seja obreiro, se está dentro da igreja, e esse não tem cuidado dos seus, e principalmente da sua família, diga para esse homem de Deus, que se diz homem de Deus, diga para essa mulher que se diz mulher de Deus, que ela já negou a fé. Olha que coisa dura, o texto bíblico está dizendo. É a palavra de Deus. Ela diz assim, que se você não cuida da sua família, ela está dizendo que você já negou a fé. E o texto continua e diz o seguinte: é pior do que o descrente. Olha que coisa dura Deus está falando. Ele está dizendo que aquele que está na igreja, que ouve todo dia a pregação, que todo dia louva, que canta, mas ele está dizendo: se você não cuida da sua família, se você não vive família, você é pior do que quem está lá fora. O que ele diz é pior do que o descrente. E o tema da pregação dessa noite é: não desista da sua família. Porque muitos cristãos tinham problemas familiares. Muitos que estavam aceitando a Cristo vinham de uma família difícil. E nem toda família é fácil. Nem toda família é fácil. Nem todo relacionamento é fácil. E o que é que os irmãos estavam fazendo? Eu cresci num lar desajustado. Eu cresci com um pai que não me dava valor. Eu cresci com uma mãe que me abandonou. Então eu aceitei Jesus. Então agora eu vou viver essa fé. E eu vou me basear nessa fé para justificar eu rejeitar a minha família. E muitos dizem assim: não, agora a minha família é a família de Deus. Isso é mentira, viu? Essa palavra, ela não provém de Deus. Essa palavra é um engano do inimigo. Porque a família que Deus te deu, ela é sua família. E você deve valorizar ela. Então muitos, como nos dias de hoje, muitas pessoas que são frustradas dentro de uma família,
porque foi abandonado pelo pai, porque cresceu num lar onde a mãe bebia, o pai bebia, muitas mulheres que sofriam com o marido, muitos filhos que sofriam com os pais. Então muita gente muitas vezes entra na igreja e começam a pegar alguns textos bíblicos de forma errada, de forma ignorante, para justificar não viver família. Quer ver um texto que quem tem problema na família e que se afasta da família sempre gosta de usar para justificar dentro da palavra por que se afastou da família? É aquele texto quando Jesus estava pregando. Jesus certa vez estava pregando, e aí chegaram para Jesus e disseram: olha, Jesus, a tua mãe e os teus irmãos estão aí. Aí Jesus chegou e disse: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Aí ele apontou para os discípulos e disse: minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de meu Pai. Aí muitos crentes não entendem esse versículo e acham que tem que dizer a mesma coisa que Jesus disse. Só que, querido, entenda uma coisa: Jesus, ele se fez homem, mas ele continuou sendo Deus. Ele era o Deus em forma de carne. O apóstolo João, quando começa a escrever o seu evangelho, ele diz assim: olha, no princípio ele era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ou seja, lá em Gênesis, quando Deus fez todas as coisas, Jesus já existia, Jesus já estava lá. Então Jesus já existia antes de Maria. Então Maria só foi um canal. Na verdade, Jesus veio para salvar Maria. Jesus não veio para dizer: Maria é minha mãe. Então Jesus falar quem é minha mãe e meus irmãos, tudo bem, porque ele está sendo Deus, ele é Deus. Agora eu, Carlos, não posso fazer isso, porque a minha mãe é minha mãe, meus irmãos são meus irmãos. Você está entendendo? Quem está me entendendo, dá um amém. Estão me ouvindo? Amém. Então, os que estavam justificando isso, o apóstolo Paulo dá essa palavra. O que é que está acontecendo? Por que tantos estão desistindo da sua família? Sabe por quê, irmão? Porque é mais fácil desistir do que lutar. Tem jovens que estão passando por luta dentro de casa e dizem assim: minha mãe pega muito no meu pé, meu pai pega muito no meu pé. Vou sair de casa. Saia não. Não saia não. Só saia de casa com a bênção de Deus, com a bênção dos seus pais na sua vida. Sabe por quê? Porque quem sai para morar só, a maioria cai na prostituição. Pode olhar o histórico de quem já saiu, cai na prostituição. E a Bíblia ensina. E olha, irmãos, eu só vou pregar o que está nessa palavra. Eu não vou pregar meus conceitos, não. O que você acha, pouco importa. O que importa é o que está aqui. Amém. Aqui é a fonte de ensino, pelo menos para mim. Sabe o que é que o Senhor disse? Quando é que o jovem tem que sair da sua casa? Lá em Gênesis ele disse: deixe o homem, o seu pai e a sua mãe, e una-se à sua esposa. E a mesma coisa a mulher. Quer sair de casa, meu filho? Case. Não quer casar? Vai sair de casa por quê? Porque o pai está pegando no pé? Porque está difícil dentro de casa? Está achando que é fácil morar só? Vai sustentar uma casa para tu ver. Então muitos hoje estão vivendo distante da família. Quando a gente fala assim de honrar pai e mãe, normalmente na cabeça das pessoas vem os jovens, né? As crianças, os adolescentes. Não, amigo. Quando fala honrar pai e mãe, está falando de você, trintão, quarentão, cinquentão. Você é filho, casou, cresceu, não deixou de ser filho não. Honra teu pai e tua mãe. Quantos idosos não estão sendo abandonados?
Quantos filhos não dão mais atenção, não param para sentar, para conversar com seu pai que é idoso? Mas na igreja é uma bênção, oh, aleluia! Na igreja eu sou homem de Deus, na igreja eu sou mulher de Deus. E em casa? Você pode dizer assim: você não sabe quem é a minha mãe, você não sabe quem é o meu pai. Você pode dizer: você não sabe quem é a minha mulher, você não sabe quem é o meu marido. Eu nem preciso saber. Eu vou contar a história de um homem de Deus que está na palavra, que ele tinha tudo para não querer saber de família. O nome dele era José. José, ele tinha todas as desculpas possíveis para justificar não querer saber de família. José, quando tinha 17 anos de idade, ele tinha 10 irmãos mais velhos. O pai de José, Jacó, ele tinha um carinho muito grande por José, porque era o filho da sua velhice, era o mais moço. E o que aconteceu? Esse amor que o pai tinha despertou um grande ciúme, uma grande inveja dos seus irmãos, ao ponto dessa inveja, desse ciúme virar ódio, dessa inveja, desse ciúme virar raiva, virar rancor. José era um cara que tinha sonhos, mas a sua família não acreditava nos seus sonhos. Um dia, seus irmãos se juntaram e planejaram matar José. Você tem ideia do que é você ter irmãos e os irmãos tentaram te matar? E ali, quando José se aproxima dos irmãos, os irmãos dele jogaram ele numa cisterna. Sabe Deus como é que aquele coitado deve ter caído ali, se não quebrou um braço, se não machucou uma perna, pelos próprios irmãos, pela própria família. Veja se ele não tinha motivo para não querer saber de família. Mas pior, os irmãos dele pegaram ele e disseram: mas vamos vender, vamos ganhar dinheiro com ele, vende ele como escravo. E José foi vendido pelos próprios irmãos como escravo. E por causa da atitude dos irmãos, José sofreu, meu irmão. Como o ditado popular diz: o meu pão que o diabo amassou. José foi parar como empregado escravo na casa de um homem chamado Potifar. Sabe o que foi que aconteceu com ele lá? Porque os irmãos dele fizeram isso. Ele foi preso, acusado, sabe de quê? Tentativa de estupro. Tentativa de estupro. Tudo por quê? Porque os seus irmãos de sangue, foi irmão da igreja não, foi irmão de sangue, o rejeitou. Mas Deus era com José, e Deus fez com que José desse a volta por cima. E quando José deu a volta por cima, e agora ele se tornou governador do Egito, o que foi que José fez? Minha família que se quebre para lá. Foi isso que ele fez? Não. Ele podia ter rejeitado, ele podia ter desistido. Mas José, ele estendeu a mão. De vez de mágoa, de vez de rancor, ele liberou perdão. José perdoou a sua família. Ele não desistiu da sua família. E talvez Deus trouxe alguns dos que estão aqui para tratar com você, para dizer para você: ei, não desiste da tua família não. Não desiste do teu casamento não. Não desiste dos teus pais não. Arruma tempo para a tua família. Para de se envolver somente com o teu trabalho. Para de se envolver somente com coisas da igreja. Aprenda uma coisa: Deus não é igreja, e igreja não é Deus. Tem muitas pessoas entendendo errado. Tem muitas pessoas confundindo. Viver para Deus é uma coisa, viver para a igreja é outra. E José, ele não desistiu da sua família. Como é que vai a sua família? Como é que vai a vida, a tua vida dentro da tua casa? Será que aqueles que moram com você podem dizer: minha mãe é uma bênção, meu filho é uma bênção, meu irmão é uma bênção? Ou será que se tua família for falar de você, o testemunho vai ser negativo? Eu quero contar um testemunho que eu ouvi.
que às vezes as pessoas estão dentro da igreja, aparentam ser uma coisa, mas em casa é outra. Eu viajei para Belo Horizonte, eu ouvi 2 testemunhos lá, e eu quero contar esses 2 testemunhos aqui. Como as coisas são sérias, como família é algo sério. Eu encontrei com o pastor Jorge Linhares, e eu conversando com ele, ele me contando testemunho. Um diácono da sua igreja, um dia à noite, ele estava em casa, e de repente, a porta dele bate. Ele vai abrir a porta, uma jovem da igreja. E ele chegou e disse: oi, Vanessa, o que foi que aconteceu? A menina entrou dentro da casa do pastor, com o cabelo molhado, e disse: pastor, eu não admito as honras que o senhor dá para o meu pai. Eu não admito, pastor. Eu não admito as honras que o senhor dá para ele. Sabe por que meu cabelo está molhado, pastor? Porque o meu pai enfiou a minha cabeça dentro do vaso sanitário e deu descarga. Ele pegou uma faca, pastor, para lá em casa. Ele chegou na sala da casa e fez uma cruz e disse: se você voltar para o pastor, eu lhe mato. E o pastor olhou assim e disse: poxa, o irmão na igreja é uma bênção, né? Mas em casa, o pastor no outro dia foi lá no trabalho dele. Aí, ô pastor, homem de Deus, vem cá. Pastor, não é nada disso. Tua filha esteve lá em casa ontem. Disse que você é um crápula, que você é um cafajeste, um canalha, e você é um diácono da igreja. Isso não pode. Você pega a bandeja de ceia. A partir de hoje você está disciplinado. Você não pega a bandeja, você está lá no último banco. Acerta a tua vida com a tua família. É aquele, ô pastor, porque eu sou temperamental, pastor. Aquele homem, ele tinha 3 filhos. Um partiu para a bandidagem, a outra filha para o homossexualismo, e essa já não queria mais saber de igreja. Aquele homem tomou uma posição, aquele homem se corrigiu. Um dia ele pegou, pediu o microfone na igreja, pediu perdão publicamente para a família, pediu perdão para os irmãos. Aquela família, ela foi restaurada. Deus quer restaurar a tua família. Deus quer restaurar os relacionamentos que você tem. Eu quero encerrar essa palavra dessa noite contando mais um testemunho. Um testemunho. Algo muito triste que aconteceu. Tem um pastor lá em Belo Horizonte. Ele era pastor de uma das maiores igrejas batistas que tem lá. Ele era pastor da igreja. Ele era diretor do colégio batista. E ele tinha uma rádio. Tinha 2 filhos, um de 22 e um de 19. O 19 chegou para o pai e disse: pai, me dá uma caminhonete, pai. Me dá uma S10. Pastor, não tinha condições, estava bem. E o pastor disse: não vou dar a caminhonete para você não, irmão. O que é que o povo vai falar? Né? A gente não pode nem fazer uma festa para um menino de 18 anos, porque se não convidar a igreja toda, o povo fala, porque sempre tem alguém para falar. E a mulher chegou e disse: ô amor, dá a caminhonete para ele. E ele disse: não vou dar. A mulher era servidora pública, juntou o dinheiro e deu a caminhonete para o menino. E o menino começou a desfilar na cidade, botou um som, aí depois passado pela rua, vou dizer: ó, filho do pastor, né? E um dia teve um churrasco na casa do pastor. E o pastor, ele viajava muito para pregar, ia para muitos lugares. E nesse dia ele estava indo para Brasília. E no meio do caminho, o telefone toca: pastor, volta para casa. Não tenho, vou pregar na igreja. Pastor, volta para casa. Pastor volta para casa. Quando ele chega na casa dele, sangue na parede, sangue no chão. Disse: meu Deus, que desgraça é essa? O que aconteceu? Pastor, corre para o pronto-socorro, pastor. Corre para o pronto-socorro.
Quando o pastor chega no pronto-socorro, seu filho de 22 anos está algemado. E o filho de 19 estendido na pedra, morto.